Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, queridos amigos e irmãos, estamos aqui para mais um estudo aqui no nosso canal. E nós temos um estudo por tema Ellen White, a Bíblia e a Ordem Batismal. Nós vamos ver aqui neste estudo Ellen White falando e as Escrituras também falando sobre a ordem batismal. Nós sabemos que hoje temos a ordem batismal, aí segundo Mateus 28:19, né? Muito defendida por todas as denominações e pela teologia atual. Mas também vamos ver por um outro lado, biblicamente, baseado nas Escrituras, qual é realmente a ordem batismal que deve ser usada no batismo. Isso segundo os escritos de Ellen White e também baseado na própria Escritura. Então vamos falar que é um assunto meio polêmico, essa questão, mas vamos dar aqui um embasamento fundamentado nas Escrituras. E peço que os amigos possam compreender e entender o que aqui vamos explanar. E para começar o nosso estudo, eu quero pedir aos amigos e irmãos que compartilhem este vídeo, dê um joinha aí, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Quando você clicar em se inscrever, vai aparecer aí um sino do lado. Você clica nesse sino e ativa notificações. Ativando as notificações, todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você vai ser notificado deste vídeo, deste estudo. Então, vamos começar aqui o nosso estudo. A ordem batismal segundo Mateus e Lucas. Nós vamos ver aqui duas ordens. As duas, ambas dadas pelo próprio Jesus. Vamos ler aqui, você vai entender. A ordem segundo Lucas. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 47. Diz o seguinte: E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então nós temos aqui Jesus falando que o batismo, porque aqui se refere ao batismo. Como podemos identificar que esse texto está falando do batismo? Primeiro, porque envolve arrependimento. Segundo, a remissão de pecados. E terceiro, ele é exercido em um nome de uma pessoa, sendo que esse nome dessa pessoa traz a remissão desses pecados que foram arrependidos. Então, claro que esse texto está se referindo ao batismo. Então, ele é uma ordem dada por Jesus, uma ordem batismal. A outra ordem batismal está lá em Mateus, a ordem segundo Mateus diz o seguinte: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Essa aqui é conhecida de todos, né? Então, nós temos duas ordens dadas pelo próprio Jesus. E vamos ver no decorrer do estudo qual a ordem está valendo hoje e qual delas foram exercidas pelos discípulos. Então, damos continuidade. Já temos aqui já as duas ordens, uma em Lucas 24:47 e a outra em Mateus 28:19. Sendo que uma é unicamente em um nome, que é no nome de Jesus, e a outra em nome, digamos aí, uma suposta trindade, ou três pessoas. Porque uma é em nome do Pai, em nome do Filho, na segunda pessoa, e do Espírito Santo, uma terceira pessoa, segundo os trinitarianos que defendem esse batismo, né? Então vamos dar continuidade aqui. Os discípulos usaram qual ordem? Será que os discípulos usaram a ordem dada por Jesus em Mateus 28:19? Ou será que eles usaram a ordem dada em Lucas 24, verso 47? Vamos ver aqui em Atos 2:38, foi o primeiro batismo que é relatado nas Escrituras, no livro de Atos, está mencionado lá em Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esse texto aqui é uma prova do cumprimento dado por Jesus
lá em Lucas 24, 47. Por que o cumprimento? Porque lá ele envolvia arrependimento, e Pedro dizia que arrependei-vos, envolvia um nome, em nome de Jesus, está aqui, envolvia remissão de pecados. Então, claramente, esse texto é um cumprimento de Lucas 24, 47. Então, a ordem batismal usada aqui foi a mencionada em Lucas. Em Atos 8, 16, diz o seguinte: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse texto aqui é um relato lá na visita lá de Cornélio, né? Onde eles receberam ali o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então aqui fala aquela visita ali que Filipe teve, onde encontrou aqueles crentes, né? Que eles tinham sido batizados em nome de Jesus, mas ainda não tinham recebido o dom do Espírito Santo. Então fala claramente que eles então receberam aquele batismo foi unicamente em nome de Jesus, usando a fórmula, a ordem dada em Lucas capítulo 24, verso 47. Lá em Atos 10, 48, vemos aqui mais um batismo, diz o seguinte: e mandou quem fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Então vemos novamente outro batismo sendo realizado unicamente em nome de Jesus, usando a ordem dada por Jesus lá em Lucas 24, verso 47. Em Atos 19, verso 5, está escrito: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então Paulo, ali em Éfeso, batizou aqueles crentes, no nome de quem? No nome de Jesus. Usando a ordem dada em Lucas, capítulo 24, verso 47. E olha só que Paulo, ele vem depois dos discípulos, alguns anos depois dos discípulos, e na sua convenção, lá em Atos 22 me parece que no verso 16, você vai ver que Ananias, então fala a ele para ele se levantar, levanta-te e lava-te, invocando o nome do Senhor. Então o próprio apóstolo Paulo foi batizado em nome de Jesus, usando a ordem dada pelo Messias. Então ele deu início ao seu ministério, batizando os crentes, usando a ordem dada em Lucas capítulo 24, verso 47. Então vemos aqui que os discípulos e o apóstolo Paulo, eles batizavam em nome de Jesus. Eles usavam a ordem dada pelo mestre, não em Mateus 28, 19, mas a ordem dada em Lucas capítulo 24, verso 47. Então fica aqui bem claro, né? Ellen White falou da ordem de Mateus e Lucas, assim como as escrituras falou da ordem dada em Lucas e também da ordem dada em Mateus, Ellen White também fez referências. Vamos ver aqui, a ordem segundo Lucas. Quando Jesus se encontrou com os discípulos, relembrou-lhes as palavras que ele dissera antes da sua morte, de que se deviam cumprir todas as coisas que a seu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados. E todas as nações, começando de Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunha. Então, Ellen White aqui, ela faz referência ao texto de Lucas 24, né? A ordem lá, dada por Jesus, de realizar os batismos em seu nome. A ordem segundo Mateus. Revestido de autoridade ilimitada, deu a seus discípulos a sua comissão, e de ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, assim como as escrituras falam da ordem de Mateus 28, 19 e da ordem de Lucas 24, verso 47, Ellen White também faz menção das duas ordens. Mas vamos ver algo interessante a seguir. Qual ordem utilizada pelos discípulos segundo Ellen White? Então, nós vimos ali duas ordens dadas de diferentes maneiras, né? Uma sendo unicamente em um nome e a outra sendo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vimos que as escrituras comprovam que os discípulos só usaram a ordem dada em Lucas 24, verso 47. Será que Ellen White também faz essa confirmação? Vamos ver agora alguns textos de Ellen White.
vamos ver aqui que os discípulos e o apóstolo Paulo, ao realizarem batismos de crentes, em qual das ordens eles usavam? Será que eles usavam a ordem de Mateus 28:19? Vamos ver aqui. Em Atos dos Apóstolos, página 283, diz o seguinte: com profundo interesse e grata e pasma alegria, os irmãos atentaram para as palavras de Paulo e pela fé aprenderam a maravilhosa verdade do sacrifício expiatório de Cristo e receberam-no como seu Redentor. Foram então batizados em nome de Jesus e impondo de Paulo as mãos, receberam também o batismo do Espírito Santo, que os capacitou a falar as línguas de outras nações e a profetizar. Então fica claro aqui que Ellen White confirma que o apóstolo Paulo batizava os crentes na ordem dada por Jesus, lá em Lucas, capítulo 24, verso 47, né? Em nome de Jesus. Vamos ver aqui mais um texto. Está lá em Atos dos Apóstolos, página 285. Há ainda para nós outras lições na experiência daqueles conversos judeus. Quando eles receberam o batismo das mãos de João, não compreenderam completamente a missão de Jesus como aquele que leva o pecado. Mantinham sérios erros, mas com mais clara luz, alegremente aceitaram a Cristo como seu Redentor. E com este passo de progresso, veio uma mudança em suas obrigações. Ao receberes uma fé mais pura, houve uma correspondente mudança na sua vida. Como sinal desta mudança e reconhecimento de sua fé em Cristo, foram rebatizados em nome de Jesus. Então, aqueles crentes foram batizados ali por Paulo, né? Foram batizados novamente, rebatizados por Paulo, em nome de Jesus. Paulo, então, passou a usar a fórmula dada em Lucas, capítulo 24, verso 47. Assim como também o próprio apóstolo Paulo, você pode conferir lá em Atos 22, verso 16, que ele também foi batizado nesta forma. Ele foi batizado nesta ordem, na ordem que Jesus deu em Lucas, capítulo 24, e não na ordem que foi dada em Mateus 28, 19. Então, até aqui não vimos nas Escrituras, e muito menos nos textos de Ellen White, um batismo sendo realizado usando a ordem de Mateus 28, 19, nem pelos discípulos e nem pelo apóstolo Paulo. Vamos para mais um texto. Está lá em Atos dos Apóstolos, página 43. Agora eles ouviam os discípulos declararem que era o Filho de Deus que havia sido crucificado. Os sacerdotes e príncipes tremeram. Um sentimento de convicção e angústia se apoderou do povo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Atos 2:37. Entre os ouvintes dos discípulos havia judeus devotos, sinceros em sua fé. O poder que o acompanhou, as palavras de Pedro, convenceu-os de que Jesus era de fato o Messias. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos dos Apóstolos, página 43. Né? Então fica mais uma vez aqui confirmado que Pedro e os demais discípulos batizavam em nome de Jesus, usando a ordem dada por Jesus lá em Lucas, capítulo 24, verso 47. Vamos para mais um texto. Esse texto está no livro História da Redenção, página 289. Olha o interessante que fala aqui. Pedro anunciou Jesus ao grupo de atentos ouvintes. Sua vida, ministério, milagres, traição, crucificação, ressurreição e ascensão. E seu trabalho no céu como representante e advogado do homem, intercedendo a favor dos pecadores. Enquanto o apóstolo falava, seu coração foi inundado do Espírito da vida, do Espírito da verdade de Deus, ao qual ele anunciava ao povo. Seus ouvintes estavam atraídos pelos ensinos que ouviam, pois seus corações haviam sido preparados para receber a verdade. O apóstolo foi interrompido pela descida do Espírito Santo, como foi manifestada no dia de Pentecostes. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramava
derramasse também sobre o gentio, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Então novamente vemos aqui gentios, olha só, vimos agora judeus sendo batizados em nome de Jesus, usando a ordem dada por Jesus lá em Lucas 24, capítulo 24. Agora nós estamos vendo aqui gentios sendo batizados em nome de Jesus e Pedro usando ali a ordem dada pelo mestre lá em Lucas capítulo 24, verso 47. Vamos dar continuidade aqui. O grande conflito, página 11, diz algo interessante. Vejamos. Depois da maravilhosa manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro exaltou o povo a arrepender-se e batizar-se em nome de Cristo para a remissão de seus pecados e disse a eles: E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Vejam só que aqui diz que Pedro, ele exaltou o povo a batizar-se em nome de Jesus. Será que era só Pedro que estava lá? Se nós lermos ali o relato de Atos de Lucas, vamos ver que ali estavam todos os discípulos, todos os 11 discípulos, porque 12 era com Judas, tinha morrido já, né? Então ali estavam os 11. E aquele batismo de quase 3.000 pessoas não foram feitas só por Pedro, mas também por Mateus. Então, se Mateus estava ali e ouviu Pedro exaltar o povo a batizar-se em nome de Jesus Cristo, haveria ali então um conflito, uma contradição. Por quê? Porque em Mateus 28:19 diz que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se Pedro chega e manda batizar em nome de Cristo, o que aconteceria? Mateus então diria: Não, Pedro, nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi assim que o Mestre nos ensinou. Mas por que não aconteceu isso? Justamente porque a forma e a ordem correta de batizar é em nome de Jesus. E no fim desse vídeo, no fim desse estudo, você vai ver um estudo que fizemos passado, referente com o tema a forma e a fórmula do verdadeiro batismo. Onde ali mostramos e provamos que o texto de Mateus 28:19, como se encontra hoje nas Escrituras, é uma adulteração. Que esse texto contradiz todos os atos realizados pelos discípulos. Contradiz os atos batismais. E nós vemos aqui mais uma vez que Ellen White declara claramente aqui que Pedro mandou, exaltou o povo a arrepender-se e se batizar em nome de Jesus, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vemos até aqui, irmãos, que todos os batismos, tanto nas Escrituras como os ditos por Ellen White, eu me refiro ao batismo sendo realizado, e não a citação de um texto, porque nos escritos de Ellen White nós temos mais de 60 textos falando do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais referente ao texto de Mateus e uma suposta, né, dito em uma comissão, mas não referente a um batismo sendo realizado. E nós vamos falar mais sobre isso mais na frente. Então vemos aqui mais um texto provando que os discípulos batizavam em nome de Jesus, usando a ordem dada em Lucas, capítulo 24, verso 47. Quantas formas de batismo existem? Nós vimos ali duas, mas segundo as Escrituras, será realmente essas duas? Efésios 4:5 diz o seguinte: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, se temos um só batismo, nós temos uma só fórmula, nós temos uma só ordem. Entendeu? Então, existe uma só ordem. E qual é a ordem que vimos até agora? Baseado nos escritos de Ellen White, baseado nas Escrituras, a ordem dada em Lucas, capítulo 24, verso 47. Qual delas foi usada pelos discípulos? Já vimos, vamos ver aqui novamente, né? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38, também tem lá em Atos 8:16, tem em Atos 10:48, Atos 19:5 e em Atos 22, verso 16. O interessante é que as pessoas falam: mas Mateus 28:19 é a fórmula. A fórmula. Gente, irmãos e amigos, essa questão de fórmula é uma questão teológica. Não é uma questão bíblica, é uma questão teológica.
Jesus não deu uma fórmula, ele deu uma ordem. Não deu uma fórmula, não é palavras mágicas que você tem que dizer, elas certinhas, que se não tiver de acordo com as palavras ditas, não está correto. Pelo contrário, Jesus lhe deu aos discípulos uma ordem, e que essa ordem seria a realização de um batismo, e que esse batismo haveria de envolver não somente arrependimento, mas que também deveria haver ali a remissão de pecados. Através do arrependimento, seria então, esse crente batizado receberia a remissão de pecado e o dom do Espírito Santo. Mas que esse ato batismal seria realizado em nome do Senhor Jesus, em seu nome. Pode ver que no texto ele não diz em nome de Jesus, ele diz em seu nome. Então, independente das palavras que são ditas no batismo, ela não pode faltar algo muito importante, que é o nome de Jesus. Você pode dizer que eu te batizo em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Messias Jesus. Mas desde que o batismo seja realizado envolvendo um único nome, que é o nome de Jesus. Assim como as curas eram feitas em nome de Jesus, mas nem todas elas eram feitas de uma forma só. Digamos que Pedro dizia, eu te curo em nome de Jesus. Aí Paulo já dizia, eu te curo em nome de Jesus. Mas se outro dissesse, eu te curo em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Messias Jesus, será que essa cura não seria realizada? Claro, irmão. Porque essa questão de fórmula, porque tem que ser dessa fórmula, não. Isso é uma questão teológica. Jesus deu uma ordem para se realizar um batismo, e que esse batismo tinha que ser realizado em um nome. E esse nome era o seu nome. E não o nome de 3 pessoas, o nome de 3 seres. Porque o nome que cura, o nome que liberta, é unicamente o nome de Jesus. Então, se a cura, a libertação, expulsar demônio, a oração, tem que ser em nome de Jesus, porque o batismo tem que ser diferente. Então, o batismo deve ser unicamente em nome de Jesus. Tudo deve ser em nome de Jesus. Colossenses 3,17. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Então, tudo, irmão. Quando fala tudo, é tudo. Não podemos abrir aqui uma exceção, porque as Escrituras não dão exceção para outra coisa, para outro nome, mas unicamente o nome de Jesus. Por palavras. No batismo, envolve palavras. E por obras. No batismo também envolve obra, porque envolve ação, onde você pega ali o crente e mergulha ele na água. Ali é uma ação, ali é uma obra. Então, tudo isso deve ser feito unicamente em nome do Senhor Jesus. Usando a ordem de Lucas, capítulo 24, verso 47. E não vimos até agora nenhum discípulo mencionado pelas Escrituras e nem mencionado por Ellen White de um discípulo realizando um batismo de um crente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando a ordem de Mateus 28, 19. Não vimos isso até o momento. Momento de reflexão. Ellen White faz mais de 160 citações referentes à fórmula batismal de Mateus 28, 19. Todas fazendo referência à ordem, e em nenhuma delas, Ellen White faz citação de um batismo sendo feito conforme manda Mateus 28, 19. Em todos os batismos citados por ela, em suas práticas, são realizados usando a ordem dada por Jesus em Lucas 24, verso 47. Então, irmãos, como já foi falado, Ellen White, ela faz citações sobre Mateus 28, 19, mas faz citações sobre o texto de Mateus 28, 19. Você não encontra um único texto, Ellen White, fazendo a citação de um batismo, de um discípulo fazendo um batismo, ou o apóstolo Paulo fazendo um batismo, e referindo-se ao texto de Mateus 28, 19. Por quê? Porque se ela fosse fazer esse tipo de citação, ela ia falar que Pedro, ou Paulo, ou Lucas, ou algum dos discípulos, teriam batizado um crente, que teria sido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ia citar, então, a referência bíblica. Qual referência bíblica Ellen White tinha usar? Nenhuma. Porque nós temos o primeiro batismo em Atos 2,38, foi em nome de Jesus. Nós temos o segundo batismo
em Atos 8,16, foi em nome de Jesus. Nós temos o terceiro batismo em Atos 10,48, foi em nome de Jesus. E assim por diante, todos os batismos citados nas Escrituras foi unicamente em nome de Jesus. Então, como é que Ellen White vai usar uma referência bíblica dessas para fazer uma citação de Mateus 28,19, sendo que não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas unicamente em nome de Jesus? Então, não tem lógica. Então, esse texto não existe. Ordem citada, mas não realizada. Veja só aqui algo interessante, mano. Aqui nós vamos estar diante de uma ordem que foi citada pelo apóstolo Paulo, ele mais te fala, mas não foi realizada. Vamos entender aqui. Então o apóstolo expôs perante eles as grandes verdades que são fundamento da esperança do cristão. Falou-lhes da vida de Cristo na terra e de sua cruel morte de vergonha. Contou-lhes como o Senhor da vida quebrara os grilhões da tumba e ressurgiu triunfante da morte. Repetiu as palavras da comissão e do Salvador aos discípulos. E me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Ellen White está dizendo aqui que Paulo, lá em Éfeso, ele apresentou ali para aqueles crentes o que o mestre tinha, aquela ordem que o mestre tinha dito lá em Mateus 28,19. Então, se ele pregou para aqueles crentes sobre essa ordem, então, ao batizar esses crentes, qual ordem o apóstolo Paulo usaria? Se eu estou falando, se eu prego que o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então quando eu vou batizar um crente, qual a ordem que eu uso? É claro que é a ordem de Mateus 28,19. Mas olha só o que aconteceu, irmão. Olha só. Com profundo interesse e grata alegria, os irmãos atentaram para as palavras de Paulo. Pela fé aprenderam a maravilhosa verdade do sacrifício expiatório de Cristo e receberam-no como seu Redentor. Foram então batizados em nome de Jesus. E impondo-lhe Paulo a mão, receberam também o dom do Espírito Santo e os capacitou a falar em outras línguas. Então, Paulo fala para eles que Jesus tinha dito para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o próprio Paulo, quando foi batizar, batizou em nome de Jesus. Isso, quem está falando aqui é Ellen White. Não estou falando aqui que as escrituras falam isso. Estou falando aqui citações de Ellen White, está lá no livro Atos dos Apóstolos, página 156, 157. Vocês podem conferir. Então, o que temos aqui? Temos aqui uma contradição. Temos aqui uma contradição. Como é que eu falo que Jesus mandou batizar numa ordem e eu uso é outra? Então, irmão, se esse texto, eu não tenho como provar que esse texto foi adulterado. Eu não tenho como provar que esse texto foi adulterado. Mas que temos aqui uma contradição, nós temos. Então, nós só temos duas maneiras de entendermos. Ou esse texto foi adulterado, ou devemos pregar que o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas na hora da realização do batismo, deve ser como manda Lucas 24, verso 47. Mas mesmo assim ficaria uma coisa sem lógica, né? Como é que você vai pregar algo e vai fazer outra coisa? Então, é por isso que eu peço aos amigos e irmãos que estão vendo esse estudo, que não deixem de assistir o estudo que temos por tema, a forma e a fórmula do verdadeiro batismo. Lá você vai entender mais um pouco sobre Mateus 28,19. Porque esse texto, ele contradiz as escrituras. Por quê? Porque Jesus disse algo lá, deu uma ordem, e os discípulos fizeram foi outra. Então ele deu uma ordem em Mateus, deu uma ordem em Lucas, e qual ordem os discípulos cumpriram? A ordem de Lucas. Então, se eles cumpriram a ordem de Lucas, como está em Lucas, como está escrito em Lucas, então nós devemos obedecer e crer na ordem que está em Lucas, capítulo 24, verso 47. Então, por que Mateus fala diferente? Então, é aí nesse estudo que eu falei ainda agora, que tem por tema a forma e a forma do verdadeiro batismo, que você vai entender. Por quê? Porque lá nós mostramos, provamos em livros, provamos na história, que o texto de Mateus 28,19, como está nas Bíblias hoje, é uma adulteração. Foi adulterado. Entendeu? Então você vai ver esse vídeo, você vai entender mais sobre isso. Então nós temos aqui, irmãos, uma contradição. Não tenho como provar que o texto foi adulterado ou não, mas fica aí para os irmãos pesquisarem e entenderem mais, né, sobre isso. Mas temos aqui uma contradição, nós temos, onde Paulo fala uma coisa e exerce outra, né? Então fica aí para os irmãos meditarem e fazerem suas pesquisas. Mas vamos entender mais na frente, irmãos, por que
os escritos de Ellen White hoje têm algumas contradições. Nós vamos entender. Outra coisa interessante, vamos falar aqui agora, são referente a Ellen White e o texto de Mateus 28, 19. Muitos irmãos antitrinitarianos estão tentando provar que Ellen White e os pioneiros não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, irmãos, isso é uma coisa meio sem lógica, porque existe hoje muitos escritos, muitos documentos provando realmente que Ellen White e os pioneiros batizavam, pregavam e batizavam usando essa fórmula. Pelo menos eles batizavam usando essa fórmula. Mas por quê? Porque era o entendimento que eles tinham naquela época. Era a luz que eles tinham recebido, era aquela. Deus deu a luz do sábado, Deus deu a luz sobre saúde, mas Deus, naquele tempo, não lhes deu a luz referente à adulteração do texto de Mateus 28, 19. Hoje temos sim documentos, como provar através de documentos históricos, né, através de manuscritos, que esse texto, como se encontra nas escrituras hoje, é um texto adulterado. Hoje nós temos como provar isso. Mas no tempo de Ellen White, na sua época, não tinha acesso a esses documentos, como nós temos hoje. Nós vemos ali declarações da Igreja Católica, vemos declarações da história, os pais da igreja, vemos também declarações das enciclopédias falando sobre isso, sobre a adulteração desse texto, como é que era antes, como é que era realizado o batismo antes. E eu quero fazer uma comparação aqui interessante, algo interessante, para você entender por que Ellen White pregava ainda aquele batismo. Veja só, quase 20 anos esperando uma luz. Ellen White ela foi chamada como profeta em 1844, sua primeira visão, né? Em 1846 é que ela começou a guardar o sábado. Então ela levou aí 2 anos para entender a luz do sábado. Ela só deixou de comer carne de porco e pregar sobre alimentação carne de porco em 1863. Então, de 1844 a 1863, são quase ali 20 anos. Então, foram 20 anos para receber a luz da questão de alimentação. A luz onde dizia que comer carne de porco era contrário às escrituras, que Deus proibia o consumo da carne de porco. Veja só o que ela escreveu em 1858, quando ela ainda não tinha recebido essa luz. Vi que suas ideias sobre a carne de porco não seriam prejudiciais se vocês a retivessem para si mesmos. Mas em seu julgamento e opinião, os irmãos têm feito desta questão uma prova, e seus atos têm demonstrado que vocês creem sobre isso. Se Deus achar por bem que seu povo se abstenha da carne de porco, ele os convencerá a respeito. Se for dever da igreja abster-se da carne de porco, Deus o revelará mais do que 2 ou 3 pessoas. Ele ensinará à sua igreja o dever dela. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 206, 207, em outubro de 1858. Então, existia um povo ali, que estava crendo, pregando, que não devia comer carne de porco. E Ellen White disse que se isso fosse uma verdade, seria revelado para a sua igreja. E de 1858 para 1867, são aí 5 anos. Então, ela diz aqui que Deus revelaria ao seu povo. E revelou. Não foi então revelado. Mas demorou o quê? 5 anos desse texto até o acontecimento e quase 20 anos do seu chamado de profeta. Em outro texto, ela faz o seguinte: alguns de nossos bons irmãos acrescentaram a carne de porco à lista de coisas proibidas pelo Espírito Santo e pelos apóstolos e anciãos reunidos em Jerusalém. Mas nós nos sentimos chamados a protestar contra essa decisão, por ser contrária ao claro ensino das Escrituras. Então, ela era contra o pensamento desses irmãos, de que comer carne de porco era algo proibido pelas Escrituras. E ela cria que não era proibido pelas Escrituras. Por quê? Porque ela não tinha conhecimento dessa luz. Então, se Ellen White tivesse morrido em 1858, será que a Igreja Adventista hoje, ou em 1862, onde a Igreja Adventista já estava organizada, será que a Igreja Adventista hoje tinha a doutrina de abster-se de comer carne de porco? Será que os adventistas do sétimo dia hoje não estariam comendo carne de porco? Por quê? Porque os únicos textos que Ellen White tinha nos seus escritos era
de comer carne de porco. Ou seja, de protestar contra uns irmãos que era contra comer carne de porco. Então, se Ellen White tivesse morrido em 1862, digamos, a igreja já estava organizada, então o que aconteceria? A igreja adventista do sétimo dia hoje pregaria que não era proibido comer carne de porco. Por quê? Porque os únicos relatos que tinha referente ao assunto de Ellen White eram assuntos que eram a favor e não contra. Entenderam, irmãos? Então, cada luz é para o seu tempo. E a revelação, a luz sobre a questão de Mateus 28:19 como sendo um texto adulterado, não foi dado para o tempo de Ellen White, mas está sendo dado hoje para nosso tempo. E Deus vai julgar nós segundo o nosso conhecimento. Então, os pioneiros em Ellen White não vão ser culpados pela luz que nós temos hoje. Mas nós poderemos ser culpados sim. Por quê? Porque hoje nós temos conhecimento. E se rejeitarmos, o que acontecerá? Estaremos perdidos, porque estamos rejeitando uma verdade. Veja o que Ellen White escreveu depois que ela teve a mensagem sobre saúde. Olha o que ela disse sobre a questão de comer carne de porco. Deus vos tem dado luz e conhecimento. Veja só, Deus tem dado luz e conhecimento, os quais têm professado, creem, serem vindos diretamente dele, instruindo-vos a renunciar ao apetite. Sabeis que o uso da carne de porco é contrário à sua ordem expressa, dada não porque ele desejasse manifestar especialmente sua autoridade, mas porque ela seria nociva aos que a comessem. Então, já com a luz, já com conhecimento da luz sobre o assunto, Ellen White já fala que comer carne de porco era contrário à ordem de Deus. Mas antes não, antes ela era até contra quem dizia isso. Veja só, então, irmãos, a luz é dada tudo no seu tempo. Então, é por isso que Ellen White citava Mateus 28:19, batizava, como manda Mateus 28:19, e também pregava esse batismo. Por quê? Porque o conhecimento que ela tinha era só aquele. Mas se ela tivesse acesso aos documentos que temos hoje, ao conhecimento que temos hoje, ela não pregaria que o batismo deveria ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas unicamente em nome de Jesus. Olha só como é interessante. Ela era contra e pregava a favor, era contra quem pregava contra o consumo de carne de porco, era a favor e recomendava o consumo de carne de porco, sendo que nas escrituras temos texto que proíbe o consumo de carne de porco. Mas para sua mente não foi aberta entender o assunto. A mesma coisa aconteceu referente ao texto de Mateus 28:19, onde tem um único texto, e nós temos vários textos na escritura dizendo que o batismo é em nome de Jesus. Mas qual que ela aceitava? Mateus 28:19, porque era a luz que ela tinha, era o conhecimento que ela tinha. Entendeu? Então não vamos julgar aqui Ellen White, os pioneiros, pela essa luz, porque eles criam diferente do que cremos hoje, que o batismo deve ser unicamente em nome de Jesus. E eles batizavam sim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns irmãos adventistas históricos, irmãos antitrinitarianos, tentam provar que Ellen White e os pioneiros não batizavam desta forma, mas batizavam, irmãos. Eles batizavam porque essa era o entendimento que eles tinham na época. Então, o movimento hoje o grupo Adventista do Sétimo Dia Remanescente tem como doutrina o batismo unicamente em nome de Jesus. E entende e compreende que Ellen White não teve luz e conhecimento da adulteração do texto de Mateus 28:19. E que ela pregava e aceitava o que foi dado para a sua época. Assim como foi a questão da carne de porco, que ela levou 20 anos para entender essa luz. Se Ellen White estivesse viva hoje, eu creio que ela ensinaria e pregaria o batismo unicamente em nome de Jesus. Então, peço que os irmãos tenham compreendido aí, né, o que eu tentei explanar aqui. Qual deve ser a nossa única regra de fé e doutrina segundo Ellen White? Veja só algo interessante aqui, irmãos. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina, e não há nada mais apropriado para
vigorizar a mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Não há outro livro que seja tão poderoso para elevar o pensamento e dar vigor a faculdades como as vastas e enobrecedoras verdades da Bíblia, fundamento da educação cristã. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Então Ellen White fala aqui claramente que a nossa regra de fé e doutrina tem que ser as escrituras. Os escritos de Ellen White não servem para como regra de fé, como regra de doutrina. Se vamos provar uma doutrina, não é Ellen White que vai ser a base para a prova dessa doutrina. Se vamos mostrar que o sábado do sétimo dia é um dia de descanso que está em vigor hoje, o que nós devemos usar? As escrituras, e não escrito de Ellen White. Os escritos de Ellen White não servem para dar base à doutrina, para fundamentar doutrina. Não. O escrito de Ellen White não é para isso. Ela mesma fala que a nossa única regra de fé, se estamos falando de uma regra de fé, se estamos falando de doutrina, então o fundamento usado, a base usada, vai ser as escrituras, porque nela está aquele que é o fundamento de tudo, que é Jesus. Qual deve ser a nossa única regra de fé e doutrina, segundo a Bíblia? João 5, capítulo 5, verso 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas de que mim testificam. Romanos 15, verso 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Então, irmãos, as escrituras devem ser o fundamento, deve ser usada como a nossa única regra de fé e doutrina. Se vamos provar uma verdade, e que essa verdade é uma doutrina, é uma regra de fé, é uma questão de fé, então as escrituras é que deve ser usada, e não os escritos de Ellen White. O nosso grupo, o nosso ministério, Adventista do Sétimo Dia Remanescente, tem como regra de fé unicamente as escrituras. Nós não usamos os escritos de Ellen White para provar uma doutrina, para mostrar a base da nossa crença. As bases da nossa crença é fundamentado unicamente nas escrituras. A nossa regra de fé é tirado das escrituras e não dos escritos de Ellen White. Nós não rejeitamos os escritos de Ellen White. Nós usamos os escritos de Ellen White, sim, para conselhos para a igreja, para conselho para os irmãos, como outras coisas. Mas quando envolve uma regra de fé, envolve o fundamento de uma doutrina, nós usamos as escrituras. Para provarmos, para mostrarmos que o sábado do sétimo dia é o dia do Senhor, para mostrarmos que o batismo verdadeiro deve ser unicamente em nome de Jesus, nós usamos as escrituras e não os escritos de Ellen White. Então, espero que fique claro aqui para os irmãos que não rejeitamos os escritos de Ellen White, mas que não usamos eles como base e regra da nossa fé e nem doutrina, mas unicamente as escrituras. E esse deve ser o nosso dever, né? Ainda há verdade para o nosso tempo. Como eu falei, irmãos, algumas verdades têm seu tempo. Cada verdade para o seu tempo. E aquele White, ela compreendia isso. Ela entendia dessa forma. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 25, diz o seguinte: se queremos possuir a luz que nos foi provida, devemos mostrar que a desejamos por meio de diligente estudo da palavra. Preciosas verdades que há muito têm estado em obscuridade, hão de ser reveladas, numa luz que lhe manifestará o sagrado valor. Pois Deus glorificará sua palavra, fazendo aparecer numa luz em que nunca dantes o contemplamos. Há ainda muita verdade preciosa a ser revelada ao povo neste tempo de trevas e perigo. Mas os que professam amar a verdade devem excitar as faculdades para compreender as coisas profundas da palavra, a fim de que Deus seja glorificado e seu povo abençoado e iluminado. Com coração humilde, subjugado pela graça de Deveis compreender
a tarefa de examinar a Escritura, preparados para aceitar todo o raio de luz divina e andar no caminho da santidade. Então, Ellen White aqui já sabia que haveria verdades ainda a ser reveladas. E uma dessas verdades nós vemos hoje, que essas verdades preciosas seriam reveladas para o seu povo em tempos de trevas e perigo. E que uma dessas verdades hoje é justamente referente a Mateus 28, 19, que para o seu tempo ainda não tinha sido esclarecido, que era um texto adulterado, né? E que hoje nós sabemos através de provas documentais que esse texto foi adulterado para dar base a uma doutrina sem fundamento, que é a doutrina da Trindade. Então ela fala aqui claramente que verdades preciosas seriam reveladas, que há muito tempo estaria em obscuridade, que estariam ainda ocultas, mas que seria revelada. Então Ellen White já compreendia, já tinha esse pensamento que futuramente haveria algumas verdades que seriam reveladas e que nós, como examinadores da palavra, deveríamos aceitar com coração humilde e compreender com a tarefa de examinar cada dia essas verdades. Então, fica aqui bem claro, né, irmãos? Alerta de Ellen White referente aos seus escritos. Como eu já falei, na questão lá que eu não tenho como provar aquela citação de Atos dos Apóstolos lá que eu citei, né, que houve ali uma contradição, mas que nós sabemos hoje, temos hoje compreensão, sim, de que existe adulterações nos escritos de Ellen White. Existe aí várias provas através de comparações de manuscritos, com comparação com os livros publicados em nossa língua, principalmente os livros publicados em português, onde palavras mudam o sentido da frase, onde são colocadas coisas que não existem. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Ellen White ela nunca citou a palavra trindade, mas nos livros de Ellen White, em português, você encontra ela falando o termo trindade. Pelo contrário, em inglês você vê ela falando unicamente divindade. Mas para dar apoio à doutrina da trindade, os tradutores traduziram o termo divindade como trindade. Então, não tem como descartar que existe sim adulterações nos escritos de Ellen White. E ela já sabendo disso, desses acontecimentos de que futuramente poderia acontecer, porque quando há adulterações em seu texto, ele então vai e passa aí contra aquilo que ela cria. Por exemplo, se eles botaram trindade, então dá a entender ali que Ellen White cria numa trindade, mas nós sabemos que não. Além dela nunca citar o termo trindade, nós vemos nos seus escritos que ela não cria na doutrina da trindade. E uma prova disso foi o estudo que nós lançamos agora, onde Ellen White, os pioneiros, confirmam que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Veja esse vídeo que você vai entender mais, vai entender melhor o que estamos aqui falando. O texto diz o seguinte: outro fato há de que deve ser declarado aqui. Não sou responsável por tudo quanto tem sido impresso, como provido de mim. Ellen White ela era responsável pelo aquilo que ela escrevia, mas não pelo aquilo que era impresso. Por volta do tempo em que foram publicadas minhas primeiras visões, vários artigos apareceram pretendendo haver sido escritos por mim e relataram o que o Senhor me mostrara, mas sancionando doutrina que não creio. Assim como estava acontecendo no seu tempo, não foi diferente. Por que não foi diferente? Uma prova disso é o livro Evangelismo. O livro Evangelismo ele foi publicado ali na década de 40. Na década de 40, e nós sabemos que na década de 40 Ellen White já não existia. Ellen White morreu em 1915. E esse livro Evangelismo, ele traz fortes declarações de Ellen White referente à doutrina da Trindade, que era uma doutrina que ela não cria. E alguns pastores, escritores, como no caso do livro Em Busca de Identidade, o livro A Trindade, eles confirmam ali que os pioneiros Ellen White não criam na Trindade, que com o decorrer do tempo que eles foram compreendendo essa doutrina. Então, ela já previa que ia acontecer, que algumas de suas publicações seriam então impressas e que essas publicações dariam base para doutrinas que ela não cria, que é o que está acontecendo hoje. Livros sendo publicados depois da morte de Ellen White com provas de que existe
uma trindade. E nós sabemos que essa trindade não existe, que Ellen White era, e os pioneiros eram contra a doutrina da trindade. Mais informações. Então, aqueles irmãos e amigos que quiserem mais informações, entrem em nosso site, adventistasremanescente.com.br. Curta a nossa página no Facebook, é facebook.com/adventistasremanescente. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 98991315278. O irmão que entendeu a mensagem quer fazer parte desse movimento dos Adventistas do Sétimo Dia Remanescente, entre em contato conosco. Se tem alguma dúvida, quer dar alguma opinião, pode entrar em contato conosco. E não esqueça, irmão, deixe o seu joinha aí, dê um like, clique em gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, para cada vídeo postado aqui você receber a notificação. E peço a todos que não esqueça de divulgar esse vídeo. Por quê? Porque esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Se você conhece algum irmão adventista, compartilhe esse vídeo com ele, para ele compreender o que aqui nós expomos. Às vezes a pessoa está com uma dúvida sobre esse assunto, e esse vídeo vai esclarecer mais a sua mente. Então, irmãos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e até o nosso próximo estudo.